Olá, eu sou o Christopher. Hoje vamos ver ataques horríveis de tubarão, desde um piloto de linha aérea aposentado que pendurou o pé para fora de um caiaque em Maui, até uma adolescente em uma viagem de formatura no Brasil que foi atacada enquanto salva-vidas já a retiravam de uma corrente de retorno. Mas primeiro, começamos na praia de Candeias, no Brasil, onde um pai, uma mãe, um filho e uma filha entraram na mesma água turva e nunca mais saíram. Era 13 de maio de 2026. A praia de Candeias, ao longo do trecho sul do litoral de Pernambuco, estava quente e nublada, com ondas moderadas e uma camada de nuvens baixas sobre a água. Da areia, parecia uma terça-feira qualquer, mas algo na arrebentação fez com que essa suposição começasse a mudar. Famílias estavam espalhadas pela areia, vendedores circulando pela multidão, o ritmo matinal habitual de uma praia pública movimentada. Gabriel Santos entrou no mar com seus 2 filhos, enquanto sua esposa permanecia logo atrás, na parte rasa. Gabriel tinha 42 anos e trabalhava como engenheiro civil. Poucos meses antes, ele havia mudado sua família de São Paulo para Recife, para um projeto portuário no litoral. A vida perto do oceano ainda era nova para eles. Sua esposa, Juliana, 39 anos, era professora e estava de licença. Ela ainda estava se acostumando ao ritmo mais lento de uma cidade litorânea. O filho deles, Lucas, 16 anos, adorava a água e nadava com uma confiança que às vezes o fazia ir um pouco mais longe do que deveria. Enquanto a filha deles, Sofia, que tinha apenas 14 anos, era o oposto do irmão. Ela ficava perto dos adultos e nunca gostou de ir para o fundo. Gostava de se sentir segura, onde ainda dava pé. Naquela manhã, foram à praia de Candeias apenas para passar um tempo juntos. Nada de especial, só um dia em família na água. O que eles não viram foi o que tinha mudado abaixo da superfície. Após uma chuva forte, um canal próximo despejou um grande fluxo de água escura no mar. Ela se espalhou silenciosamente pela arrebentação rasa. De cima, o oceano ainda parecia normal, mas debaixo d'água tudo estava diferente. A água estava turva, cheia de movimento. Peixes pequenos se reuniam ali, e algo maior já se movia entre eles. A família de Gabriel entrou na mesma água sem saber de nada disso. Fico pensando em quantas pequenas coisas tiveram que se alinhar para que aquela manhã terminasse daquela maneira. A chuva da noite anterior, o canal despejando aquele fluxo pesado no mar, a forma como se espalhou pela costa sem que ninguém notasse, até o local exato que o Lucas escolheu para nadar. Cada peça já estava no lugar antes mesmo da família chegar. Os tubarões cabeça chata estão entre os mais perigosos encontrados em águas costeiras rasas em qualquer lugar do mundo. Os adultos chegam a medir de 2 a 3 metros e podem pesar bem mais de 230 quilos. Eles caçam com eficácia em águas turvas e agitadas, e não são contidos por ruídos, movimento de barcos ou pela presença humana na água. Eles são feitos exatamente para este tipo de ambiente: baixa visibilidade, pouca profundidade, alta atividade na superfície. Lucas nadava um pouco à frente de Gabriel e Sofia, indo para a água mais funda e escura perto da borda da pluma. Quando Gabriel notou que Lucas estava se afastando demais, ele gritou para que voltasse. Como Lucas não respondeu, Gabriel começou a ir em sua direção, com a intenção de buscá-lo. Mas, a essa altura, já era tarde demais. O tubarão cabeça chata veio de baixo em um movimento rápido e cravou as mandíbulas na coxa e no quadril de Lucas, cortando músculos e rompendo grandes vasos sanguíneos de uma só vez. Lucas ficou inerte quase imediatamente. O tubarão se soltou e voltou para a tágua turva. O sangue se espalhou rapidamente pela arrebentação em todas as direções. Gabriel alcançou o filho em segundos e ficou por baixo dele, tentando puxá-lo para a margem. A água ao redor deles já estava densa de sangue, e a visibilidade abaixo da superfície era zero. Um segundo tubarão cabeça chata circulava a área, atraído pelo movimento intenso e pela agitação na arrebentação. Ele atingiu Gabriel na lateral inferior, uma única mordida profunda que rasgou o músculo antes de o animal se afastar novamente. Gabriel permaneceu acima da superfície, mas estava gravemente ferido, ainda tentando manter Lucas erguido contra a força das ondas. Gabriel sangrava, ferido, e ainda tentava levar o filho até a margem. Era a única coisa em sua mente. Juliana entrou na água ao vê-los lutando e os alcançou através das ondas. O tubarão não se aproximou novamente. Juntos, eles conseguiram trazer Lucas para mais perto da margem antes que os salva-vidas chegassem e assumissem. Sofia esteve na parte rasa o tempo todo. Os gritos, o sangue se espalhando pela água, pessoas correndo em todas as direções. O pânico foi o suficiente para ela perder o equilíbrio. Ela afundou e não conseguiu subir. Com a água agitada ao seu redor e a atenção voltada para os ataques mais adiante, ninguém percebeu que ela estava em apuros. Quando a encontraram, não havia nada a fazer. O que torna a morte de Sofia especialmente difícil de aceitar é que ela nunca esteve diretamente envolvida nos ataques. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, o pânico e a confusão transformaram uma situação já devastadora em uma tragédia ainda maior.
Mas, para a família de Sofia, o desastre foi definido por algo totalmente diferente. A perda de uma menina de 14 anos que simplesmente estava no lugar errado quando tudo começou a desmoronar. Lucas morreu devido a uma grave perda de sangue arterial. Gabriel sobreviveu após sofrer ferimentos profundos na perna e passar por uma cirurgia de emergência. Juliana foi retirada da água fisicamente ilesa, mas foi tratada por choque agudo no local. A praia foi fechada e a sinalização de aviso ao redor das zonas de descarga do canal ao longo da costa foi reforçada. 4 pessoas, uma família. Uma terça-feira de manhã em uma praia pública. Analisei cada caso neste vídeo mais de uma vez. E este é o que acho mais difícil de deixar de lado. Não por causa dos tubarões, mas porque, em poucos minutos, um passeio familiar comum se transformou em uma tragédia que deixaria 2 pessoas mortas e mudaria a vida dos sobreviventes para sempre. Mas nem todos os casos neste vídeo envolvem uma praia lotada ou uma família presa no caos. O próximo envolve um homem sozinho em um caiaque, sem multidões, sem barulho, sem qualquer tipo de perturbação. Apenas uma pequena decisão que colocou um pé na água errada no momento errado. 2 de dezembro de 2013, Maui, Havaí. Nuvens cinzentas cobriam o céu e a água perto da área de recreação estadual de Makena estava incomumente calma, quase como vidro. Naquela manhã, Patrick Bryan, de 57 anos, apontou seu caiaque em direção à ilha Molokini, sem saber que algo já estava na água com ele. Patrick havia se aposentado recentemente de uma carreira como piloto de linha aérea comercial. Ele morava em Stevenson, Washington. Mais de 3 décadas pilotando aeronaves comerciais o transformaram em uma pessoa com uma mentalidade muito específica. Pilotos de linha aérea não podem ser descuidados. O trabalho exige disciplina, consciência ambiental constante e a capacidade de tomar boas decisões sob pressão, sem perder a compostura. Patrick fez tudo isso dia após dia, por mais de 30 anos sem incidentes. Quando a aposentadoria chegou, ele precisou encontrar algo que ainda exigisse foco real, algo com peso suficiente para que fazer certo realmente significasse algo. A pesca de caiaque em alto mar tornou-se essa coisa. Era solitário, fisicamente exigente e exigia que ele lesse a água e controlasse as condições da mesma forma que sempre leu os instrumentos de uma cabine. Ele veio a Maui de férias e trouxe um parceiro de pesca, embora remassem separadamente em seus próprios caiaques. O plano naquela manhã era simples: seguir em direção a Molokini, usar iscas artificiais, atrair peixes pequenos e pescar. Nada de incomum, nada que alarmasse quem estivesse olhando da costa. É nisso que penso sobre este caso. Patrick não era imprudente nem inexperiente. Ele era um profissional aposentado em uma pescaria. E o que lhe aconteceu se resumiu a um único hábito físico que ele certamente já tinha usado antes sem consequências. Hábitos assim são perigosos justamente porque funcionam. Não parecem riscos porque nunca foram. Enquanto lutava com um peixe fisgado e controlava a tensão da vara, Patrick deixou o pé direito escorregar para fora do caiaque e entrar na água. Pescadores de caiaque fazem isso para se equilibrar ao recolher a linha, especialmente ao lutar com um peixe forte. Os tubarões-tigre são uma das espécies de tubarão mais perigosas e persistentes em qualquer oceano da Terra. A sua diferença comportamental em relação a outras grandes espécies é significativa. Enquanto um tubarão branco tende a morder uma vez e recuar, os tubarões-tigre são conhecidos por voltar e continuar um ataque. Eles são classificados como predadores oportunistas, o que significa que investigam e perseguem quase qualquer movimento ou forma irregular na água. Um pé balançando abaixo do casco de um caiaque, exposto e separado do perfil maior do barco, registra-se exatamente como o tipo de alvo isolado que atrai um tubarão-tigre. O tubarão mordeu o pé direito e a parte inferior da perna de Patrick com força suficiente para virar o caiaque completamente. Ele foi lançado em águas abertas. O que tinha sido uma manhã tranquila na água tornou-se uma situação de sobrevivência em um único segundo, e não havia nada que Patrick ou qualquer outra pessoa pudesse ter feito naquele momento para mudar o que já tinha acontecido. Seu parceiro de pesca o alcançou rapidamente. Ele amarrou um torniquete na perna de Patrick, usando materiais disponíveis, e então remou até uma embarcação de turismo próxima para pedir ajuda. O barco levou Patrick à costa o mais rápido possível. Paramédicos estavam no local quando ele chegou e o transportaram para uma unidade médica sem demora. Patrick Bryan faleceu logo após a chegada. A causa da morte foi perda de sangue devido a uma artéria poplítea rompida. Autoridades estaduais responderam fechando as praias 1 milha ao norte e 1 milha ao sul da área de recreação estadual de Makena. A resposta do seu parceiro foi rápida. O atendimento médico foi rápido, a artéria poplítea não esperou. Patrick passou décadas em um setor focado em evitar o pior por meio de procedimentos e conscientização. Um pé na água errada acabou com 30 anos de disciplina em segundos. O oceano não mede a experiência. Ele só mede o que está fisicamente dentro dele agora. Mas,
No caso de Patrick, havia alguém por perto que pôde reagir, alguém que viu o que aconteceu e agiu imediatamente. A próxima história é sobre alguém que não teve nada disso. Uma bibliotecária aposentada flutuando de bruços sobre um recife havaiano, completamente sozinha, a 200 metros da costa, sem ninguém por perto para ver o que estava prestes a acontecer, até que tudo já tivesse acabado. 29 de abril de 2015. A água na baía de Aririquinal estava calma e límpida ao longo da costa sudoeste de Maui. Sem vento, sem ondas, apenas águas mornas e paradas que tornavam o mergulho com snorkel totalmente seguro. Era exatamente o tipo de manhã que faz as pessoas voltarem ao mesmo lugar repetidas vezes. Margaret Cruz já tinha voltado muitas vezes. Todos a chamavam de Meg. Ela tinha 65 anos, uma bibliotecária aposentada de Kihei, no lado oeste de Maui. Ela começou a praticar snorkel mais tarde na vida e encontrou algo nisso a que sempre voltava. O silêncio, a proximidade com o recife. Ela não era agressiva com a água. Ela era cautelosa por natureza. Alguém que planejava tudo com cuidado e quase sempre ia acompanhada. Naquela manhã, ela estava com duas amigas. Entraram juntas perto da reserva natural de Aririquinal, uma zona costeira protegida que ela já tinha visitado antes. Eu não paro de pensar nisso. A Meg não era uma turista em território desconhecido. Ela era local e conhecia bem este litoral, e acho que essa familiaridade foi exatamente o que baixou a sua guarda sem ela perceber. Um lugar que sempre pareceu seguro deixa de despertar a cautela que realmente merece. O grupo se dispersou. Isso acontece em mergulhos mais do que as pessoas imaginam. Um peixe prende sua atenção por alguns segundos a mais. Uma corrente leve te empurra para o lado e antes que alguém perceba, a distância se tornou real. Quando Meg se separou completamente, ela tinha derivado para perto de um local que os moradores chamam de dumps, um ponto de surf dentro da reserva. Ela flutuava de bruços, observando o recife abaixo. Estava a 200 metros da costa, completamente sozinha. Não houve um erro óbvio. Nenhum momento que um observador pudesse apontar como a decisão que causou isso. Apenas uma manhã calma e uma deriva lenta e silenciosa. Os tubarões-tigre são um dos tubarões mais perigosos do oceano e são responsáveis por alguns dos ataques mais mortais nas águas do Havaí. Eles navegam por zonas de recifes rasos perto da superfície, caçando tartarugas marinhas, peixes e qualquer outra coisa que se mova. Uma forma horizontal flutuando perto da superfície parece exatamente com sua presa natural. Em águas turvas, eles se aproximam por baixo tão rápido que praticamente não há aviso entre avistarem algo e o contato. O tubarão veio de baixo. Meg não teve tempo de reagir. O animal subiu rapidamente e suas mandíbulas fecharam sobre seu ombro esquerdo e parte superior do peito em um único bote. A mordida rasgou a articulação do ombro, colapsou a cavidade torácica e causou danos graves em todas as costas. Analisei os detalhes deste caso mais de uma vez. O que me intriga é o quão invisível a ameaça estava até deixar de estar. Sem aviso, sem sinal na superfície, nada. Outros praticantes de snorkel notaram Meg boiando de bruços por volta das 9 da manhã. Um praticante de snorkel de bruços não causa alarme de imediato. Essa é a posição normal, mas ela não se movia. Quando as pessoas a alcançaram, os ferimentos deixaram a situação imediatamente clara. Ela foi trazida à costa por quem estava perto. Bombeiros e paramédicos a socorreram no local. Margaret Cruz foi declarada morta na areia. Ela tinha apenas 65 anos. As autoridades evacuaram a água da Big Beach até a Baía de La Perouse, um trecho de 3 quilômetros de costa, e colocaram avisos ao longo da praia. Ela confiava naquele recife. Já tinha estado lá antes e sempre voltava para casa. O recife não mudou no dia 29 de abril. O perigo nele simplesmente a encontrou em uma manhã em que ninguém estava perto o suficiente para ajudar. Uma corrente lenta, visibilidade limitada e um ataque. Nada ali parece perigoso até que realmente seja. Mas a próxima história nos leva para longe dos trópicos. Vamos para Cape Cod, Massachusetts, em uma tarde quente de setembro, onde um homem praticava boogie boarding a apenas 30 metros da areia, quando o oceano trouxe algo que o estado não registrava há mais de 80 anos. 15 de setembro de 2018, a tarde na praia de Newcomb Hollow, em Wellfleet, Massachusetts, estava quente, com uma brisa leve e ondas pequenas. A água parecia calma e rasa nas margens. Não havia salva-vidas de plantão naquele dia. Arthur Medici tinha 26 anos e tinha vindo passar a tarde praticando boogie boarding, e nada naquela tarde sugeria algo incomum na água logo depois das ondas. Arthur mudou-se do Brasil para os Estados Unidos para cursar a faculdade e construiu uma vida estável em Revere, Massachusetts, trabalhando como garçom. Ele era atlético, adorava atividades ao ar livre e era muito envolvido em uma igreja cristã brasileira na cidade vizinha de Saugus.
Quem o conhecia descrevia-o como cheio de energia e fácil de conviver. Há algo em histórias como esta que parece sempre demasiado comum no início. Nada no início condiz com o que vem a seguir. Na época de sua morte, Arthur estava noivo. E ele e sua namorada já tinham mandado fazer alianças personalizadas para a cerimônia que planejavam. Naquela tarde, ele estava em Newcomb Hollow, com Isaac Rocha, um jovem de 20 anos de Everett. Eles estavam praticando boogie boarding nas ondas pequenas, uma tarde comum em uma praia que já haviam visitado antes. Nada parecia incomum, nada parecia fora do lugar. Eis algo que vale a pena considerar. O litoral externo de Cape Cod abriga uma das maiores populações de focas cinzentas de toda a costa leste. As focas se reúnem em grandes números nas zonas costeiras e os tubarões brancos se deslocam para essas mesmas áreas em busca dessa fonte de alimento. Em 2018, tanto a população de focas quanto a atividade documentada de tubarões ao longo da costa externa de Cape aumentaram significativamente em relação às décadas anteriores. Os tubarões brancos são os maiores peixes predadores da Terra, com adultos nesta região atingindo normalmente de 12 a 16 pés e pesando bem mais de 2.000 libras. Eles são predadores de emboscada que atacam por baixo e não pela superfície. Os ataques geralmente envolvem um único bote rápido. No fim do verão e início do outono, quando a água ainda está quente e as focas estão concentradas na costa, os tubarões brancos se aproximam de zonas costeiras muito mais perto da praia do que a maioria imagina. Arthur e Isaac estavam a cerca de 27 metros da areia quando aconteceu. Houve uma perturbação violenta e repentina na água perto de onde os dois estavam na prancha. O tubarão atacou Arthur por baixo, mordendo sua coxa com uma força devastadora. Isaac estava bem ao lado dele. Ele foi em direção a Arthur imediatamente e o puxou pela água em direção à costa. O que me impressiona é que o tubarão não chegou porque o Arthur entrou na água. Ele já estava lá. Os dois estavam apenas passando pelo mesmo espaço sem que nenhum soubesse. Na praia, os espectadores agiram rápido. Toalhas foram pressionadas na perna do Arthur para estancar o sangue. Um ex-salva-vidas que estava lá, por acaso, ajudou a coordenar o esforço. As pessoas carregaram Arthur pela areia até os paramédicos que aguardavam. Ele foi levado de helicóptero para um hospital em Cape Cod. Tudo o que poderia dar certo naquela praia, deu certo. Alguém sabia primeiros socorros. As pessoas agiram rápido. A resposta foi real e ainda assim não foi o suficiente. Mas quando ele chegou lá, já estava morto. O médico legista registrou a causa da morte como perda severa de sangue por mordidas de tubarão. Ele estava noivo. Ele tinha uma comunidade ao seu redor. Ele tinha alguém bem ao seu lado que fez tudo o que era possível. O resultado ainda foi o mesmo, a 30 jardas da areia em uma tranquila tarde de setembro. Se estas histórias começaram a parecer que só acontecem em locais remotos ou extremos, a próxima elimina essa ideia por completo. Ela muda para a África do Sul, onde um turista de 61 anos estava na água pela cintura, em plena luz do dia, com a esposa a observar da areia, numa praia que detém um dos registros de ataques de tubarão mais documentados do mundo, 12 de abril de 2014. Second Beach, em Port St. John's, no Cabo Oriental. A África do Sul estava quente e seca. Aquele tipo de calor parado que faz o oceano parecer um refúgio fácil. O Oceano Índico chegava com ondas lentas e constantes ao longo da costa, calmo o suficiente para que entrar na água parecesse natural, até seguro. Andrew Jacobs entrou na água até a cintura, enquanto sua esposa, Laura, permanecia na areia observando. Tudo estava bem, até que algo na água se moveu logo além de onde ele estava. Andrew tinha 61 anos e era da cidade austríaca de Hofkirchen, em Mühlkreis. Ele e Laura estavam de férias na África do Sul, turistas que chegaram à costa do Cabo Oriental numa tarde quente. Ele era apenas um viajante que entrou no oceano. Isso foi tudo o que ele fez para se colocar em perigo. Noutra praia, noutro local, poderia ter corrido tudo bem. Na época deste incidente, a segunda praia detinha um dos recordes mais concentrados de ataques de tubarão de qualquer praia comparável em todo o mundo. O número de incidentes fatais neste local específico foi documentado por pesquisadores marinhos e autoridades regionais de segurança ao longo de vários anos. A praia atraía visitantes apesar deste histórico. Avisos foram colocados em diversos momentos. Algumas pessoas entendiam o risco, outras não, e não sei o que é pior. As pessoas que ignoraram os avisos ou o fato de a praia parecer segura o suficiente para que ignorá-los parecesse razoável naquele momento. Andrew entrou gradualmente, afastando-se da costa enquanto a água permanecia calma e o chão parecia firme sob seus pés. Laura estava na areia observando. Não parecia nada demais. Duas pessoas na praia, uma na água, outra observando. O tipo de cena que se vê em qualquer destino costeiro do mundo.
Mas Andrew estava agora com água pela cintura, parcialmente separado da costa, nas águas mornas e rasas de uma praia que viu este mesmo cenário dar errado mais vezes do que a maioria das pessoas imagina. Os tubarões cabeça-chata estão em uma posição única entre as espécies de tubarão quando se trata de encontros com humanos, e o motivo se resume a onde eles vivem. Diferente dos tubarões brancos, que costumam ficar em zonas mais profundas, os tubarões cabeça-chata movem-se ativamente para águas costeiras rasas, fozes de rios e até sistemas de baixa salinidade. A densidade muscular e a força da mordida em relação ao tamanho tornam-nos extraordinariamente perigosos nos ambientes onde os humanos costumam entrar, águas rasas e mornas, e áreas costeiras turvas perto de cidades litorâneas. Um tubarão cabeça-chata mordeu a perna de Andrew enquanto ele estava na água. A mordida foi grave. Ele virou-se para a margem e começou a tentar caminhar de volta. Um movimento lento e irregular contra a resistência da água atraiu o animal novamente. Andrew caiu durante a tentativa de chegar à margem. Ele tentou lutar contra o tubarão. Ele tentou golpeá-lo. Seu braço entrou na boca do tubarão. O tubarão o decepou. Uma corrente forte, então, afastou Andrew da costa. Ele tentou nadar de volta com um braço só. Laura correu para a parte rasa quando viu o que estava acontecendo, mas a água era profunda demais e a distância era grande. Ela tentou alcançá-lo e pediu ajuda da praia. Andrew perdeu a luta contra os ferimentos na água. Pessoas na costa viram seu corpo enquanto ele derivava em direção à areia e o resgataram. Um perito forense que analisou o caso concluiu que o tubarão que atacou tinha aproximadamente 2 metros de comprimento. Os ferimentos de Andrew foram devastadores. Seu braço havia sido decepado e ele sofreu um trauma grave na parte inferior do corpo, com extensa perda de tecido. Um tubarão de quase 2 metros. Fico pensando nesse detalhe específico, porque não é o enorme predador que as pessoas imaginam nessas histórias. Não era um animal recordista. Era um tubarão cabeça-chata, de tamanho relativamente comum, agindo em águas costeiras rasas, fazendo exatamente o que tubarões dessa espécie costumam fazer nesse habitat. Sem circunstâncias extraordinárias. Um animal típico em seu território típico, e foi mais do que suficiente para matar um homem de 61 anos em uma tarde de férias. Laura ficou na costa e viu seu marido entrar no oceano. Ela não o viu sair. Não há como escrever essa frase que suavize o que ela significa. Andrew estava em águas rasas, apenas caminhando em uma tarde de férias, com sua esposa por perto. Se isso parece improvável de terminar em tragédia, o próximo caso leva essa descrença ainda mais longe. Aconteceu em uma das praias turísticas mais movimentadas do Brasil, em plena luz do dia e com salva-vidas presentes. E ainda assim, terminou da mesma forma. 14 de julho de 2013. A manhã na praia de Boa Viagem, em Recife, Brasil, estava nublada, com mar agitado e uma correnteza mais forte que o normal, passando pela arrebentação. A praia estava movimentada, como sempre. Um dos trechos de litoral mais usados da região, repleto de vendedores, banhistas e salva-vidas posicionados em intervalos ao longo da areia. Tudo parecia familiar, até mesmo rotineiro. Clara Monteiro tinha 19 anos, visitava do Rio de Janeiro com sua prima Fernanda Lopes após terminar a escola, e não havia motivo para acreditar que algo naquela água fosse diferente de qualquer outro dia. Até que foi. Era uma viagem de formatura, uma recompensa por terminar a escola, uma chance de ver o litoral antes do que viesse a seguir em sua vida. Ela não tinha motivos para pensar nesta praia como um lugar onde algo daria errado. Ela e sua prima entraram na água em uma manhã que parecia com toda manhã de férias, movimentada, normal, segura na superfície. Clara e Fernanda foram pegas por ondas fortes ou uma corrente de retorno e começaram a lutar para se manterem na superfície. Os salva-vidas responderam imediatamente. Tubarões cabeça-chata são conhecidos por patrulhar a zona de arrebentação rasa em números significativos durante os meses mais quentes. Eles não precisam de águas claras ou mar aberto para caçar com eficácia. Eles operam em condições turvas, pouco claras, espumosas e ao nível da arrebentação com a mesma capacidade que aplicam em qualquer outro lugar. Eles não são impedidos por ruído, movimento de barcos ou presença humana na água. Elas atuam exatamente na zona onde nadadores em dificuldade costumam estar, pois essa área coincide com os locais onde suas presas se reúnem perto da costa. Fernanda tinha sido empurrada para mais perto da areia pela correnteza e estava com dificuldade, mas seguindo na direção certa. Clara estava mais afastada, ainda lutando para manter a cabeça fora da água, com o corpo resistindo à agitação das ondas. O jet ski se aproximava da posição dela quando a água ao seu redor se abriu por baixo. Um tubarão cabeça-chata surgiu através da arrebentação turva e opaca, atraído pelo movimento e pela vibração de um corpo lutando na superfície. Ele mordeu sua perna esquerda logo acima do joelho com força total, atravessando o músculo e atingindo o osso em um único movimento. Clara foi puxada para baixo brevemente antes de emergir de novo. O tubarão não voltou para um segundo ataque.
Não precisava. Uma mordida naquele local foi o suficiente. A parte superior da perna contém alguns dos maiores vasos sanguíneos do corpo humano. E um ferimento tão profundo e largo começa a drenar sangue mais rápido do que a maioria das pessoas consegue processar. Quando o salva-vidas a alcançou e a puxou para o jet ski, Clara já havia perdido uma quantidade significativa de sangue. O ferimento na perna esquerda era grave. O músculo foi rasgado pela mordida inicial, com danos que se estendiam até a parte inferior da perna. Ela estava consciente ao ser levada à costa, mas seu estado piorava rapidamente. Clara morreu durante a cirurgia para amputar a perna. A causa da morte foi perda de sangue. Ela tinha 19 anos, sua prima Fernanda sobreviveu e foi retirada da água separadamente. Ela estava cercada por salva-vidas e equipamentos de resgate em uma praia cheia de gente no meio de uma manhã movimentada. Ela foi retirada da água em menos de 1 minuto. Mas, ainda assim, nada disso foi rápido o suficiente para salvar sua vida. Existe uma versão disso em que tudo dá certo. O salva-vidas estava bem ali. A resposta foi imediata. A praia tinha infraestrutura de segurança, e Clara ainda assim não sobreviveu, porque o intervalo entre a mordida e a perda de sangue foi curto demais para qualquer resposta.